Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus o abençoe de maneira rica e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amados irmãos, eu tenho aqui uma palavra. Eu quero falar de influência. Aliás, eu peço alguns minutos da sua atenção, porque essa influência de que eu quero falar aqui custou a vida de um homem que andava com Jesus, um homem que Jesus o havia confiado a ele responsabilidade, mas deixou de ouvir ao seu Senhor para ouvir as más influências. Por isso eu queria que você redobrasse a sua atenção no Evangelho de Mateus 27:3 diz assim: Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata para os principais sacerdotes e aos anciãos. Veja que os principais sacerdotes, os anciãos, ou as principais lideranças daqueles dias, sondaram o coração de Judas e perceberam que Judas estava deixando se levar, influenciaram Judas a trair o Senhor ou a entregar o Senhor. Sabe quanto Judas recebeu para entregar o Senhor? 30 moedas de prata. Foi o preço da traição, era o quanto o Senhor valia para Judas. Deixa eu lhe perguntar, a você que está me ouvindo, quanto o Senhor vale para você? Porque tem muitas pessoas, é doloroso o que eu vou falar aqui, mas tem muitas pessoas que estão traindo o Senhor por muito menos do que o que Judas traiu. Crentes não são poucos. Vou repetir o que falei. Tem muitas pessoas que estão traindo o Senhor por muito menos do que o que Judas traiu. Por muito menos. Veja que eles influenciaram Judas, e então Judas pega essas principais autoridades ou principais lideranças naqueles dias e leva lá no Getsemane, onde Jesus estava. E lá ele entrega ao Senhor, nega ou trai, como você preferir. E aí, quando ele vê o Senhor sendo espancado, quando ele vê aquelas lideranças ferindo o seu Senhor, machucando, agredindo, com socos, pauladas, de todas as maneiras que você imaginar, cuspindo nele, porque maltrataram o Senhor da pior maneira possível. Então, quando Judas vê tudo isso, ele diz: pequei traindo sangue inocente, no versículo 4 do capítulo 27 de Mateus. Pequei traindo sangue inocente. Sabe quando Judas disse isso, irmãos? As lideranças que influenciou Judas a negar o Senhor, a trair o Senhor, ou a entregar o Senhor, essas mesmas lideranças que influenciaram Judas, enganando ele também, porque enganaram Judas, olharam para Judas e disseram assim: que nos importa? Isso é contigo. Veja que tudo que eles queriam era causar essa divisão, era causar essa discórdia entre Judas e o Senhor. Tudo que eles queriam era contaminar Judas, ou levar Judas a trair o seu Senhor, como ele fez, ou como conseguiram. E quando perceberam que Judas tinha caído na armadilha, quando eles perceberam que Judas tinha caído no laço, na arapuca, eles olharam para Judas e disseram assim: que nos importa? Problema teu, nós não temos nada a ver com isso, foi você quem traiu ele, não foi nós. Deixou Judas sozinho, virou as costas. Só que antes os mesmos têm influenciado Judas a negar o Senhor, trair. E porque eu disse que tem pessoas que estão traindo o Senhor por muito menos do que Judas traiu? Porque tem pessoas que deixam se levar por tudo. Tem gente que deixa se levar
Por um churrasco traiu o Senhor. Deixa o Senhor para trás. Tem gente que por qualquer coisa, entrega o Senhor de bandeja, trai. Sabe como? Por exemplo, se você observar, você vai ver que épocas de eleições põe aquele monte de política em cima de altar de igreja. Causa divisão no coração das pessoas. Malícia. Depois que passa aquele momento ali de eleição, ele some e não vota na igreja. E os pregadores aceitam ali só causar divisão no coração das pessoas. Causar malícia, discórdia. Não deveria. Não tem a mínima noção quem faz isso do que estão fazendo. Jamais deveria ser aceito. Até porque isso se trata de liderança também. Foi o que aconteceu aqui. Foi as principais lideranças que influenciou Judas a fazer isso. Por isso eu quero perguntar a você que está me ouvindo do outro lado. Tomara que não, espero que não. Mas será que não tem algumas pessoas que estão me ouvindo, que estão negando Jesus ou traindo exatamente como Judas traiu? Você vai dizer assim, pastor, está me condenando? Não, isso aqui é um alerta da parte de Deus. Para se possivelmente alguém esteja fazendo esse tipo de coisa, traindo Jesus por que quer que seja, porque tem gente que deixa ser influenciado por tudo. Tem gente que deixa ser influenciado por amizades. Outros deixam ser influenciado pelo dinheiro. Outros é influenciado pelo trabalho. Outros são influenciados por más amizades, como foi o caso de Judas. Outros são influenciados por políticos, como eu acabei de falar. E quando alguém que está na presença de Deus deixa ser influenciado por que quer que seja, está traindo Jesus como Judas fez, ou fazendo até pior. Mas se porventura alguém que me ouve do outro lado, repito, espero que não, mas se alguém tem cometido esse tipo de coisa por ter passado despercebido, Jesus, ele está pronto para te dar mais uma chance. Ele estava pronto para dar mais uma chance a Judas. Ele está pronto para te dar mais uma oportunidade. É só você pedir perdão, se reconciliar. E assim você vai ter mais uma chance da parte do Todo-Poderoso. Independente de quem você seja. Você percebe que o erro de Judas aqui não foi nem ter traído Jesus. Você conhece a história? Jesus estava pronto para dar ele mais uma oportunidade. Desde que ele se arrependesse e voltasse atrás. O erro de Judas, repito, não foi ter traído. O erro de Judas foi ter deixado se levar. Ter deixado ser influenciado pelos outros. No entanto, cuidado com certas influências. Porque tem influência que nos separa de Jesus Cristo. Nos separa da presença de Deus. A influência que leva as pessoas para longe da presença do Todo-Poderoso, mesmo estando dentro da igreja, elas não percebem. Porque deixa se levar por qualquer coisa. Deixa ser influenciada por qualquer coisa. Isso aqui, ó. Isso aqui também é uma influência que, se não tomar cuidado, contamina as pessoas. Leva elas à perdição. Separa elas de Jesus Cristo, as pessoas nem percebem. Então você que me ouve do outro lado, que você possa tomar os devidos cuidados e entender que tem influência que não vai acrescentar para o seu bem, mas só vai acrescentar para destruir a você mesmo. E aí Judas, com a consciência pesada, quando disseram ele, que nos importa? Porque o adversário, se ele influencia as pessoas, quando elas se perdem, eles somem, deixam as pessoas sozinhas. Inclusive, eu falei há um pouco atrás sobre política, vê se não é assim que acontece. Então tome muito cuidado com certas influências. E no versículo de número 5 diz assim, então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Ou seja, o fato de Judas ter deixado se levar pelas más influências, as principais autoridades daqueles dias, os principais sacerdotes, os principais anciãos, ou as principais lideranças, que foi eles que influenciou Judas a trair o Senhor. E o pior, influenciaram Judas a trair o Senhor por 30 moedas de prata. Foi o preço que o Senhor foi avaliado. Eu finalizo essa mensagem deixando essa interrogação no seu coração. Quanto o Senhor vale para você? Porque para algumas pessoas é como se ele valesse o preço que valeu para Judas. Como se para outras valesse até menos do que o que para Judas valeu. E para você, quanto o Senhor vale? Que você possa refletir nessa mensagem e entender
que devemos tomar muito cuidado com influência. Porque tem influência que só nos leva a trair, a negar ou entregar ao Senhor como Judas fez. Basta deixar ser influenciado por determinadas coisas. Que você possa refletir e se perguntar quanto que o Senhor vale para você. Tá certo? Boa reflexão. Cuidado com a influência. Que você possa refletir e pensar nisso. Deus te abençoe no nome de Jesus. Até a próxima.